Tem que funcionar. Vamos lá. Vamos saber dos nossos internautas se nós estamos no ar ou não. Não sei, vamos ver. Espero que sim. Eu acho que agora sim, Marcelo. Nós estamos no ar. Estamos no... Tô vendo. Estamos no ar. Que alegria! Finalmente conseguimos! Depois de tudo que a Google Chrome aprontou com a gente. Internet daqui, cai a rede dali, mas estamos no ar. Quem tá com a gente aí? Manda mensagem aí. Fala, eu tô com você aí. Vamos ver quem que tá. Patrícia Mendes já está aqui conosco. Muito obrigado. A Helena, mandem mensagem aí para saber quem está conectado, quem está online. Daqui a pouco nós iremos ter um momento de perguntas, né? Então, vou dar um tempinho aqui só para o pessoal entrar, tá? Perfeito. Ela vai passar no seu Facebook, é isso? No meu Facebook. Tem que entrar, procurar o meu perfil. Teu perfil eu já achei. Ok. Deve ter, quando abre aí, vai estar aí ao vivo. Vamos achar o ao vivo. Só de abrir aí, na verdade, só de abrir o meu perfil e ir navegando nele, já aparece aí que nós estamos ao vivo. Já, porque eu já tenho aqui Moacir, boa noite. Magna, boa noite. Selma, boa noite. Francisca e a Denise. Estamos testando o som. Estou mandando mensagem aqui para quem estava tentando abrir novamente. Vocês estão ouvindo bem? Fazendo um teste aqui com a minha voz. Alô, testando. Marcelo também, fala alguma coisa. Boa noite. Aqui superando o trauma de internet. Respondem pra gente se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho. Se consegue nos ver e nos ouvir. E num assunto desse tão amplo, né, as principais dúvidas, se possível, a gente já direcionar a conversa. Exatamente. Bom, o pessoal está falando que está conseguindo nos ouvir aqui, né? Eu peço para que vocês abram o Facebook aí nos comentários, escrevam no comentário, né? Boa noite, ou dá um oi, para a gente poder testar justamente essa parte aqui, que vai ser onde nós iremos abrir a sessão de perguntas, tá? Então, eu já estou vendo que nós estamos conectados. Já iniciamos aqui com mais de 27 pessoas conectadas online nos vendo. Tem uma amiga minha que estava tendo... Duas amigas que estão dizendo que não conseguem entrar. Não conseguem entrar. Então, entra, procura o perfil do Nilvan, né? Nilvan Garcia, entrou, vai navegando, que vai encontrar a gente ao vivo lá já conversando. Não tem muito segredo. Pois é. E esse é o meu trauma, que eu também não estou conseguindo achar, mas eu vou achar. Eu entro no seu perfil e não aparece o ao vivo. Não, você entra no meu perfil,
vai navegando, vai descendo para você ver aí, no caso aí, como se você olhasse as minhas fotos e tudo mais, logo você já vai ver, nós dois estamos conversando ali. É engraçado que o seu só entra mensagem de 19 de maio aqui. Às 5 horas, às 4 horas. Mas fica tranquilo, doutor. Está todo mundo nos vendo, sim. Está dizendo que está ok. Bom. Então vamos lá. Né? Vamos começar. Vamos começar. Né? Ok. Bom, pessoal, eu peço a ajuda de vocês se, por acaso, a conexão estiver ruim, a fala estiver ruim, né? Se o som tiver não estiver nítido, a imagem, som, nos dê um toque aqui que vamos consertar, tá bom? Mais uma vez, boa noite a todos. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença hoje em nossa live. É isso, obrigado pelo convite. Tá? E no convite não foi um erro, o convite foi proposital, para saber se o pessoal estava prestando atenção. Não foi um erro. Né? Saúde mental. Era porque, como diz o professor, mestre, eles não erram, né? Se enganam. Não, era só para saber se o pessoal estava por dentro ali. E aí muitos falaram, não, tá errado. Tá escrito errado. É verdade, eu errei mesmo. Né? Nós vamos falar sobre saúde mental. Mas como você é músico, né? A gente vai para a década de 50, tinha uma música que falava que há pessoas com nervos de aço. Né? Então precisa ter uma saúde mental mesmo. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, doutor Marcelo. Vamos lá. Eu vou começar aqui já com algumas perguntas que as pessoas mais estão aí debatendo e é claro, são perguntas pertinentes, né? Qual a diferença entre ansiedade, síndrome do pânico e depressão? Nossa Senhora, quanto tempo nós temos para falar disso? A intenção aqui é uma hora de bate-papo, né? Mas a ideia, né, nós queremos ajudar a esclarecer, né, a todos que estão participando, a entender, a identificar se ela está passando por um momento de ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, causado por esse confinamento, né? Mas na origem, né, da psicologia, o que difere essas três coisas? Tá. Nossa, primeiro assim, as pessoas falam muito de ansiedade, né, de angústia, como se fosse uma coisa muito estranha, né, indesejada. Né? Nós, seres humanos, vivemos e contatamos a angústia constantemente. Né? Nós aprendemos o sentimento de angústia desde a primeira infância. Né? Imagina, o bebê nasceu, ele sente um negócio que ele não sabe dar o nome, que é muito ruim. Né? Até que aparece um peito e dá o alimento e acalma aquele sentimento. Né? Ele não tem a menor noção de que o peito é outra pessoa, que é mãe, ele ainda não sabe dar nome para nada. Né? Então, todos nós, ao encontrar, ao constatar as nossas necessidades, as nossas coisas que a gente não sabe dar nome, coisas que a gente não sabe explicar o que é, né? A gente contata este sentimento de angústia. Né? Ou seja, a angústia é um sentimento primitivo, primário. Cada vez que eu me encontro com um sentimento, com uma realidade, que eu não tenho registro, que eu não sei o que é, né? Eu vou sentir isso. Né?
É muito interessante que, para a criança, o que acontece? A gente vê quem lida com isso, né? A criança está chata até uma hora que a mãe vira e fala assim: Ih, você está com sono, vai dormir. E ele consegue associar aquele sentimento, aquele incômodo, com uma necessidade dele, que é a necessidade de dormir. Então, a angústia faz parte da vida, né? A ansiedade é uma coisa que está justamente, aliás, né, pelo próprio nome, a gente tem uma coisa de ânsia, quer dizer, a gente quer alguma coisa, é o que a gente põe no futuro, que a gente tem pressa que chegar, ou tem medo que chegue, né? A gente anseia por, né? Então é bom, como a gente está falando com leigos, né, de forma mais simples, seria a gente dizer isso. A gente tem nomeado, desde o tempo do Freud, né, final 1800 e pouco, ele já nomeou isto como neurose de angústia, né? Que seria quando a gente contata esses sentimentos que a gente não sabe como dar o nome, etc. Para nós, cada vez mais, quer dizer, só que você pega, na época lá, a gente tinha muita repressão, né? Os desejos eram proibidos, né? A moral era muito forte, as pessoas internalizavam. Até hoje, nós internalizamos muita coisa da moral que nós não concordamos, mas não conseguimos nos livrar dela, e isso causa muita angústia, causa muita ansiedade. Você pergunta da síndrome do pânico. A síndrome do pânico hoje é o que a gente chamava antes de neurose de angústia, né? Você entra numa angústia tão grande que você consegue afetar até o seu metabolismo, né? Tanto que uma crise de pânico, a pessoa tem sudorese, tem taquicardia, tem tremor, né? E tem, principalmente, que eu acho muito legal da gente entender, é que uma crise de pânico, ela vai durar até uns 20 minutos, por volta disso, né? Mas nesses 20 minutos é uma sensação de morte, né? Ninguém me entende, ninguém vai entender, ninguém está vendo o meu sofrimento, e a realidade se torna profundamente assustadora, né? Eu costumo dizer, o medo é um bom companheiro de viagem. A gente sentir medo para tomar cuidado com ameaças da realidade, quer dizer, a gente ter medo hoje da pandemia é profundamente saudável, né? Isso nos leva a tomar decisões de ficar em casa, de usar máscara, de higienizar as mãos, né? Isso é muito desejável, o medo. Mas quando a gente começa a ter medo para coisa que não existe, é o que eu digo, se você encontrar um leão e tiver medo, você está muito saudável. Agora, se você começar a ver o leão sem ele estar ali, né, aí a gente entrou no pânico. Agora, como que o senhor pode nos ajudar a entender o seguinte? Porque nós estamos sob ataque, no sentido de medo a todo momento. Nós temos o medo de contrair o vírus, nós temos o medo de perdermos os nossos empregos, nós estamos com o medo dos nossos familiares estarem contaminados ou podem vir a estar contaminados. Então, eu vou chamar isso de ataques de medos, né? Então, é um bombardeio aí de sentimentos que nós não gostaríamos de ter. Sim. O organismo da gente, o cérebro principalmente, vai reagir isso como o quê? A gente se enquadra isso como um quadro de ansiedade temporário, podemos dizer assim. Como que eu, leigo, como que quem está nos ouvindo agora pode conseguir identificar, olha, isso eu estou sentindo, mas logo vai passar, ou não, ou parece que cada dia que vai tendo, aquilo não passa. Como que o senhor consegue nos ajudar em relação a isso? Tá. Primeiro que, assim, você está falando o sintoma, as manifestações de pessoa para pessoa, a gente tem que estar atento a elas. Sim. Mas, assim, vamos pegar. A televisão tem falado isso, mas só que a gente muitas vezes não escuta isso, né, por inteiro.
fala que dá falta de ar, que dá problema respiratório, a gente, de nervoso, começa a ter problema respiratório. A gente não é capaz de se acalmar e falar assim, nossa, eu estou respirando, né? E a gente entra no mecanismo de já achar que estamos pegando, e acho que é aquela coisa, e eu vou transmitir para os meus filhos, né? E alguma coisa, entra na culpa toda. Primeiro, assim, já que a gente está falando de saúde mental, vale a pena eu quero voltar lá quando eu fiz a psicologia social, né? Que foi uma discussão muito grande, né? Num tempo onde a gente estava discutindo a desmanicomização, né? Que era fim de uma repressão, né, de governos autoritários, onde quem não concordava comigo eu interno num manicômio. Né? Era assim, então. E chamava de louco. Né? Era dessa maneira. Assim. Existiam os loucos, né? E existiam também a conveniência, era um jeito de isolar a pessoa do convívio social. Né? Mas se a gente pegar, a gente pesquisou na época, teve uma grande briga, foi mais forte esse movimento na Argentina, né? O Brasil aderiu, estava fazendo a minha pós, era final dos anos 70, alguma coisa assim, minha formação. E a discussão foi que a gente definiu o que é saúde. Né? E é uma definição que eu guardo até hoje, mesmo a OMS tendo avançado no conceito, para mim o conceito mais simples de saúde é adaptação ativa à realidade. Isso a gente pode olhar no campo biológico, né? Se está muito frio, você vai ter todo o mecanismo de contrair os poros para não perder água, para manter calor. Se está muito calor, você vai abrir os poros, né? Eliminar a água, transpirar para proteger a pele. Existe todo um equilíbrio. Então, adaptação ativa à realidade, para mim, é a coisa mais objetiva que a gente possa falar sobre saúde. O que está acontecendo é que, hoje em dia, a gente tem dificuldade de ver a realidade, né? E, com isso, se recusa a adaptar à realidade. Né? E entra num processo todo de delírio, das paixões, do sou a favor disso, do sou a favor daquilo. Né? Então, é o exemplo que eu dei da criança, né? Quando a mãe vira e fala assim, isso é fome, come uma banana, come uma maçã, né? Ela está emprestando a cabeça para a criança pensar e identificar o seu sentimento e o que fazer para satisfazer o seu sentimento, né? A sua necessidade, a sua carência, a sua angústia. O que acontece é que hoje nós vemos muitas pessoas que têm muita dificuldade de contato com a realidade. Né? Quando hoje a gente olha, e a gente tem tido, né? Depois a gente fala um pouco, né? Eu coordeno um projeto de atendimento psicológico, né? Por exemplo, o que é real hoje? Vamos pegar para um jovem hoje. Hoje a gente tem uma incidência grande de jovens tentando suicídio, né? Muito grande. Né? Porque a realidade deles está aqui, é virtual. Né? E olha como é que a mente está funcionando hoje em dia. Se eu não gosto de alguma coisa, eu dou del. Né? Um amigo fala uma coisa que eu não gosto, eu excluo. Né? Se a gente olha hoje, pega, né, a questão dos jogos, né? Até tem um artigo que eu gosto muito, né, que fala, a juventude de hoje acha que para todo game over tem play again. Né? Que eu vou ter outra chance, se eu não gosto, eu bloqueio. Ou seja, as pessoas estão lidando com o mundo virtual e estão tendo muita dificuldade de ter contato com a realidade. Na hora que alguém vira e fala assim, não pode sair de casa, é uma frustração absurda. Né? Por quê? Porque não é isso que eu queria, e daí a realidade não importa. A gente está vendo muito isso, as pessoas estão vendo morrer 1000 pessoas por dia e achando que é mentira, que não mata. Né? Isso, infelizmente, é uma coisa muito difícil. O que a gente também presta muita atenção nessa adaptação ativa à realidade é viver o presente. Acho que a grande agonia que está dando para hoje em dia é que as pessoas não viviam mais no presente.
né? Viviam sempre no daqui a pouco, do quando eu me aposentar, do quando eu ganhar na loteria, do quando eu... né? E a pandemia está fazendo isso, está jogando as pessoas para dentro de casa. Então, além de lidar com os personagens, com as nossas imagens, nós estamos tendo que ter contato com o mundo interno, né? Porque são dois mundos. Um é a realidade externa, que já é difícil de perceber, porque a gente sempre olha para a realidade com as nossas lentes, né? A gente sempre olha de uma forma julgando, com preconceito, né? Mas o que eu vejo que mais está assustando, trazendo angústia, é trazer as pessoas para olhar o mundo interno, né? E sobre isso, eu queria te falar o seguinte, é mais ou menos como se nós estivéssemos, antes da pandemia, jogando as coisas por debaixo do tapete. Sim, escondido por trás de papéis. Eu sou profissional, trabalho 14 horas por dia e acho isso o máximo. Vamos imaginar então esse cenário. O relacionamento entre pai e filhos, relacionamento conjugal, o relacionamento no trabalho. Aqueles problemas eu vou jogando debaixo do tapete. Sim. De repente, nessa pandemia, a gente puxa o tapete. Isso. E aí eu sou obrigado a me reinventar, eu sou obrigado a ter que me virar nos 30 em relação a se eu sou empresário, a como eu vou lidar com essa situação, e os pais têm que encarar a realidade da presença educativa, né, de estar presente ali. Os cônjuges vão estar presentes 24 horas por dia ali, né, naquele Big Brother de amor, né, que vai acontecer. Então, explica um pouco o que pode desencadear quando a gente entra nessa situação de puxar o tapete e ter que colocar todas as situações. Qual é a dica aí? Porque já sabemos que infelizmente, os índices, né, de violência doméstica aumentaram. Violência doméstica, de separação, de separação, infelizmente, aumentaram, né? Não é isso que a gente gostaria, mas é a realidade. Então, diante disso, qual seria a recomendação que o senhor poderia passar para a gente quando a gente está falando, quando a gente tira esse tapete? Bom, a gente vai ter que fazer o que era necessário ter feito. Atendendo no consultório, a gente fala assim, né? Para que é terapia? Primeiro, para fazer terapia tem que estar louco, né? Primeiro, não, né? Segundo, o que é louco? A gente falou do critério de saúde, mas eu faço sempre a pergunta, né? Você conhece alguém normal, né? Todos nós temos desvios, a gente tem uma coisa que, dentro da formação da personalidade, da nossa psique, a gente aprendeu a repetir modelos desde a infância, né? A gente acha que cresceu, mas aquela criancinha birrenta, insatisfeita, ciumenta, invejosa, continua vivo dentro de cada um de nós, né? O que eu costumo dizer, assim, já que nós vamos viver o presente, a gente ter um pouco mais de preocupação em entender que tem sentimentos que são da gente e que a solução depende de cada um de nós. É muito comum as pessoas acharem que vai ser feliz se o outro mudar, né? Fica aquela coisa das brigas conjugais, né? Você fica assim, não, mas é porque, né? Ela faz isso porque ela não faz aquilo, porque se ela fizesse... Então fica uma coisa onde eu fico achando que o meu equilíbrio depende da mudança do outro, ou do mundo, né? Ou da empresa, ou... né? E às vezes isso para não olhar. Lógico que tem problemas concretos. Um empresário que não está faturando e tem que pagar funcionário, isto é muito complicado. Um trabalhador que tem a possibilidade de perder o emprego, ou de perder a renda, essas reduções, etc., isso causa angústia, isso causa... né? Então, ninguém está dizendo que é fácil ou que não é um problema, né? A questão é como é que eu lido com esta dor.
Eu acho que para mim tem um texto muito bonito do Freud, acho que é de 1919, depois que ele perdeu a filha na pandemia da febre, da pandemia de 18, né? E ele escreve um texto muito bonito que é Luto e Melancolia. Né? Luto e Melancolia, ele descreve o seguinte, que existem coisas da realidade. No caso, ele fala muito da morte, né? Que muitas famílias estão vivendo isso. Dói, vai sentir saudade, vai ficar triste. Né? Isto é contato com a realidade. Né? O que ele chama de melancolia, na época, hoje a gente chamaria de depressão, né? É aquela pessoa que meio que morre junto com o que foi enterrado. E fica vivendo, né, só da ausência. Quer dizer, sentir saudade é uma coisa, agora ficar revivendo. É difícil falar isso, parece muito simplório, mas é um processo mental que a gente tem que estar atento. Né? Há um perigo de perder emprego, há uma redução de renda. Né? Eu não preciso gostar disso, eu não preciso ignorar isto. Né? Mas eu tenho que olhar isso como dado de realidade e ver como é que eu vou fazer, como é que eu lido com isso. Né? E entra coisa, desde reduzir despesas, reduzir... Né? E buscar outras formas, né? Porque as pessoas estavam tão viciadas no papel que não estavam desabituadas a pensar. Né? O que eu vejo é muito isso, que nós estamos tendo que pensar, e pensar no presente. Eu não sei até quando vai essa pandemia. Né? Eu não tenho nenhuma possibilidade de decidir alguma coisa. Né? Mesmo se for esperar, não adianta nem torcer, eu quero que suspenda o isolamento, eu quero que continue o isolamento, eu tenho medo de contaminar meus filhos, etc. São as coisas de realidade. Né? Dá para ficar isolado? Ótimo, vamos ficar isolado. Não dá para ficar isolado? Vamos usar máscara, vamos higienizar, vamos... Né? Eu vejo que a gente está tendo esse exemplo, por exemplo, dos médicos, mais risco do que eles estão, médicos e enfermeiros. Né? Teve uma imagem que viralizou, que foi um médico chegando em casa, e o filho vem correndo para querer abraçar o pai, e ele impede o filho, manda o filho ficar quieto para não ganhar o abraço, né? E ele cai de joelho e começa a chorar. Né? São essas as escolhas, quer dizer, entre um abraço e uma saúde, você às vezes tem que ser lúcido o suficiente para fazer essa escolha. Né? Só que para ter essa lucidez é difícil, né? Muitas vezes o ser humano entra na discussão do imaginário, né? Fica no reino da fantasia em vez de ter contato com a realidade. O contato com a realidade, isso é importante porque, não sei se está ligado a isso ou não, mas vamos aos dados, aos fatos. O número de consumo de remédios tarja preta aumentou, né? Está constatado. O número de bebidas alcoólicas também aumentaram, né? Isso o senhor entende como o quê? Como fuga? Exemplo, né? Quero que passe logo essa pandemia e aí eu vou encher a cara, ou se puder vou encher a cara e vou tomar com medicamento. Eu acho que, assim, primeiro, o consumo de tarja preta que você falou me assusta muito. O Brasil é o segundo maior consumidor de tarja preta per capita do mundo. Né? E a gente se diz ser um país da felicidade e da alegria. Né? Eu acho que aí começa já a dizer o quanto que a gente não se vê. Né? A gente se acha alegre, descontraído, brincalhão, etc., mas está dopado. Né? Entendi. Isto me traz muito, e daí tanto o álcool como a comida, o que tem gente engordando porque está em casa, né? Sim. É isso que eu insisto muito.
As pessoas acham que a solução vai vir de fora. Né? Eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para me despertar, eu tomo um remédio para transar, eu tomo um remédio para comer, eu tomo um remédio para parar de tomar. Como se a solução da vida viesse em Drágeas. Né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento, assim, os remédios ajudam para quem precisa. Né? Sim. E aí vai no psiquiatra e não tenha medo de ficar dependente, não tenha medo, porque as pessoas, inclusive, têm medo de ir ao psiquiatra porque vai ter um remédio que vai ficar dependente. Assim, escuta, se você tiver com diabetes, você vai ter que tomar insulina o resto da vida, e qual o problema de ser dependente? Se é algo que te dá bem-estar, se é algo que te dá... Certo? Se você tem pressão alta, vai tomar remédio o resto da vida, né? Então, assim, os remédios psiquiátricos têm muito esse temor, mas é bom fazer com o médico, começar com o médico, interromper quando o médico, né, com orientação. Mas eu vejo muito isso, as pessoas acham que a felicidade, que o equilíbrio vai vir de fora. E com isso não tem esse trabalho de investigação. Né? Não Entendi. Tem esse trabalho esse de fora, ou seja, eu estou com ansiedade, vou lá e como pra caramba. Eu estou estressado, desconto, de repente, na bebida. Ou seja, coisas de fora, e não estou tratando o que está... Sim, dentro de mim, o que é que está me causando? Narcotizando, né? Você vai se embebedando. Pode ser de série de TV também. Tem gente que... Né? Existem vários narcóticos aí não censurados. Né? Você tem gente que se narcotiza com ginástica também. Não é que ele está fazendo para o bem-estar. Ele está fazendo para exaustão, só para conseguir descarregar. Né? Então... não podemos olhar para nada como positivo ou negativo. A gente tem que olhar, né, a finalidade, a intensidade. Né? Porque grande parte de nós sente este vazio interno. Né? Sente essa necessidade de preencher. Está faltando alguma coisa. Né? Isso vem desde criança, esse vazio, essa vontade de preencher, que muitas Sim. vezes as pessoas falam, falta Deus na sua vida. Mas às vezes a pessoa ela é religiosa, ela vai até a sua igreja, mas esse vazio, ele é do ser humano, é isso? Esse vazio do ser humano, nossa, isso aí... Primeiro, todos nós temos duas coisas que a gente tem dentro da gente. Todas as nossas emoções são ambíguas, elas têm dois lados. Nossa psique, né, o Freud é muito feliz nisso. Na primeira fase dele, ele falava, né, do princípio do prazer ou da economia de energia, etc., até que ele descobre que é um texto também bonito dele, que é além do princípio do prazer, né, que ele começa a virar e falar assim, não é só prazer, existe a questão da dor, existe a questão... Não tem pessoas que gostam de sofrer? Né? Gostam de fazer drama. Ou seja, dentro da gente, a gente tem pulsões em sentidos diferentes. Todos nós já experimentamos isso. Não é? Eu quero movimento, quero vida, quero alegria, quero desconhecido, quero adrenalina, etc. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente fala assim, desliga a luz e deixa quieto, me deixa parar. Né? Sim. Não quero nada de novidade. A gente quer os dois lados o tempo inteiro. Né? E a gente fala das emoções, quer dizer, a gente tem amor e ódio sempre junto. Dor e prazer também estão sempre juntos. Alegria e tristeza. Né? Só que o ser humano acha que ele podia ter só amor, sem sentir raiva, sem sentir ódio, que ele deveria ter só prazer e não sentir dor, ele deveria ser só alegria e não sentir tristeza. Né? Agora me diz uma coisa, doutor Marcelo. A gente fala mente, coração, vísceras. Explica um pouco para a gente o que é esse conjunto de coisas, assim. Muitas vezes... Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz o que a gente não gostaria de fazer. Muitas vezes a gente fala com uma pessoa uma coisa, né? Mas a gente não queria falar aquilo. Então, explica um pouquinho para a gente, dentro da análise, né?
da psicologia, qual é essa divisão que tem? Nossa Senhora, agora você pegou duas vertentes. Primeiro é o seguinte, vou pegar, a minha vertente é a psicanálise, né? Então, dentro da psicanálise, a gente é uma coisa só, né? Ou seja, mente está na pele, está nos órgãos, está no corpo, tanto é que quando a gente não consegue pensar, a gente somatiza, né? A gente joga dores para a parte do corpo, etc. A divisão de mente, coração e vísceras, né, que eu muitas vezes uso esses termos, né, é que, assim, existe uma coisa que é mente, que é cortical, que é racional, que é lógica, que é memória, que é julgamento, né, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, etc. Existem coisas que são emocionais, né, amor, que vem aí, né? O amor, ódio, alegria, tristeza, né? Calma, nervoso, que são essas coisas que mexem, e mexem com esta parte do corpo mesmo, né? Eu costumo dizer, você encontra a pessoa amada, o coração dispara, se queira ou não queira, né? Seu time vai jogar, você fica ali com... Né? Ficou nervoso, né? A pizza embaixo do braço, você fala... Se leva um susto, você prende a respiração, você alivia. Então, quer dizer, o que a gente costuma dizer, entre a razão e o coração, são 30 centímetros difíceis de percorrer. É muito difícil, né? Aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Qualquer fumante, qualquer tabagista, ele sabe tudo que o cigarro faz mal. Mas tomar a decisão de parar de fumar, né, não é uma coisa lógica, né? Putz, vem toda a insegurança, vem tudo isso. E existe a terceira inteligência, que é a que eu digo que é a inteligência visceral, né? Certo. Normalmente se manifesta abaixo do diafragma, né? Todo mundo já viveu isso, né? Tô nervoso, me dá caganeira. Né? Ou, de repente, algumas pessoas dizem, dá um negócio aqui, a hora que eu vi subir, eu já tinha falado, né? Eu estourei primeiro, que são essas coisas instintivas, mais de impulso, que são manifestações que a gente tem, né? Que depois que a gente consegue até sentir, fiz besteira, ou não devia ter feito isso, mas já fez, né? Essas foram coisas mais do impulso, né? E o que eu costumo dizer? A maior parte das vezes a gente age sem pensar. A gente repete modelos. Por exemplo, isso que a gente falou, está com alguma coisa errada, eu acho um culpado, o bandido é ele, né? E eu sou vítima. E se eu repito, e se eu entro nesse ciclo de sempre colocar a culpa no outro, e esse outro pode ser a pessoa, pode ser o governo, pode ser o presidente, e eu não consigo... Não sou eu. Pode ser Deus. Não consigo olhar para mim. Isso minha mãe e a minha esposa falam que é falta de humildade. Quando você não tem humildade, você não consegue enxergar isso. Isso é o quê? Cria no cérebro uma barreira do tipo, eu estou certo e pronto, acabou, ninguém está conseguindo me entender, por isso que eu estou agindo assim. Olha, já que a gente está falando francamente, né, isto é o nosso infantil lá dentro. Ainda é coisas que não foram resolvidas lá. Não é que não são resolvidas, nem vamos resolver. Na hora que a gente... Porque é que tá? A gente tem um desejo, uma ilusão de controle, né? É o que está fazendo mal com a pandemia, etc. As pessoas têm ilusão de controle. Acham que vão poder decidir. E agora que eles não podem decidir, então de onipotente vira impotente. E daí fica a criancinha perdida, né? Mamãe não deixou eu brincar na rua. Sim. Então, quando eu entro com uma frustração, né, eu acabo projetando nos outros a maldade. Não tem culpado. Nós estamos numa pandemia, você não pode sair na rua. Adianta ficar pondo culpa no chinês?
Não adianta ficar discutindo se é Dória ou se é Bolsonaro que estão... Se é Mandetta ou se é... Cara, você tem algumas informações e você toma decisão. O que os outros estão decidindo, você pode gostar, não gostar, concordar. Mas a questão é, você não é refém deles. Do mesmo jeito que 50% da população não está conseguindo fazer isolamento. E não adianta colocar a culpa em ninguém. Mas é triste isso, não é coisa assim. O que eu vejo é, sempre quando alguém vem de controle, expectativa, de querer que o outro seja diferente, certo. Eu escuto assim, é um desejo onipotente. E é um princípio de frustração. Que toda vez que a gente idealiza coisa para os outros, a gente está fabricando a frustração. Tá certo. Melanie dizia que a idealização é o corolário da frustração. Como é que é? Repete. A idealização é o corolário da frustração. Traduz para a gente aí. Se você fica idealizando demais, você vai se frustrar, porque o mundo não vai ler seu pensamento, não vai ler seu desejo. Você pega em relações mãe e filho. Você não é o que sua mãe sonhou. E se ela tinha sonhos muito rígidos, que era um filho assim, 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 ela vai se frustrar. Porque você não vai adivinhar o pensamento dela. Fica idealizando que o filho seja aquilo que tanto sonhou e pode ser que realmente saia da forma totalmente diferente. Agora, doutor Marcelo, eu estou com uma enxurrada de perguntas aqui, tá? Aguenta lá. Então, vamos pegar pela ordem aqui. Gente, eu agradeço imensamente a todos que estão participando aqui. Muito obrigado por vocês darem essa oportunidade para a gente. A nossa intenção é esclarecer, muitas coisas, debater, aqui, explanar um pouco do assunto atual. Isso porque tem muita gente reclamando aqui que não conseguiu ver o filme no seu Face. Ainda não conseguiu? Não conseguiram, mas vamos lá. Mas assim, não se preocupem, porque depois eu pego esse vídeo, eu gravo e eu deixo no YouTube. E aí vocês vão conseguir lá assistir do começo ao fim. Então, quem não tá conseguindo, não se preocupe, tá? Mas é o canal que mais o pessoal tem no contato, que é o Facebook, uma das plataformas mais conhecidas, por isso que eu escolhi ela. Mas, enfim, vamos às perguntas aqui, tá? Olha, a Francisca, eu não sei se eu posso dizer o nome das pessoas ou não. Eu vou só dizer a pessoa, tá? Quer dizer, desculpa, eu vou só fazer a pergunta. Eu talvez não queira expor as pessoas. Então, podem fazer suas perguntas, que eu não vou dizer o nome, tá? Estou com dificuldades para lidar com problemas emocionais nessa pandemia. Minha filha se contaminou logo no início e ela é enfermeira UTI, no Hospital Albert Einstein. No meio do caminho, meu marido se contaminou. Tive que me afastar do trabalho para cuidar deles. No dia que voltei a trabalhar, minha sogra faleceu. E a família não pôde ir ao enterro, mas estou com um cunhado, irmão do meu marido, em fase terminal de câncer. E minha filha, trabalhamos à noite e ficamos sozinha. Ela está em depressão, mas não aceita ajuda. Tá. Então, diante disso, ela está preocupada porque ela está vendo que a filha está em depressão. E isso é uma realidade que acontece aqui, a pergunta dela. Eu vou falar assim que a Francisca, porque eu já conheço ela não vai ligar se eu falar não. A realidade da Francisca é a realidade de muitas pessoas também. De ter filhos que... Quem sabe lidar com o depressivo?
é desesperador você estar ao lado de uma pessoa depressiva, porque você quer ajudar e não consegue. Exato. É a realidade, muitas vezes, da mãe com a filha, é a realidade, muitas vezes, da esposa com o marido, né? Que sente que precisa lidar... Qual é o toque, qual é a dica que o senhor pode dar nesses seus 50 anos aí de atendimento psicológico? Como é que você acha que você pode convencer alguém a ir até lá, né, gente? Ao consultório, ou ter um primeiro contato com um psicanalista? Olha, primeiro, né, é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Né? E daí vem o grande desespero da pessoa, né? Ver que o outro está em sofrimento e tem desejo de tirar o sofrimento. Né? O que, primeiro, muitas vezes tem esses dois mitos, né? De que remédio é dependência e que nunca mais vou livrar disso, eu sou capaz de me livrar. Nem todo remédio é para a vida toda, o psiquiatra existe, e existem remédios que podem, de fato, ajudar. Tá? E se for o psiquiatra, dizer, olha, eu tenho medo de ficar dependente, eu quero só lidar com crise, conversa com o médico. A outra coisa é que muitas vezes, por exemplo, não digo, eu tenho duas pós, né? Uma que é psicoterapia psicanalítica, que eu acredito que é a pessoa entrar em processo de análise, né, e ter um tempo para si, para se olhar, ajuda para pensar sobre você mesmo. Mas existe uma outra formação que é a questão da terapia breve operacionalizada, né, que é uma terapia muitas vezes com data marcada para justamente trabalhar um problema emergente, coisa. Então, talvez se a pessoa não quer fazer análise, né, mas de repente uma terapia suportiva, alguma coisa para lidar com isso. Agora, cuidado. Algo meio que em grupo, assim, tipo a mãe leva a filha, vai as duas juntas, eu pego na sua mão, vamos juntos. Sim, pode levar, fica esperando na sala, né? Hoje, por exemplo, com a pandemia, no projeto nosso, nós estamos atendendo online, né? Sim, essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade hoje. Né? Vamos falar sobre isso no final, que da forma que os profissionais estão lidando, né? Não só os psicólogos, mas todos os outros estão fazendo atendimento. Até médico, né? Até médico está fazendo isso. A gente faz. Agora, primeiro, né, que eu diria para a Francisca, não ache que a depressão é frescura. Né? Não fique, que é muito comum na depressão ser julgado, né? Está fazendo corpo mole, isso é preguiça, né? Isso, né? Parece que a Francisca já entendeu isso. O que está mexendo muito é esse sentimento de impotência, quero ajudar e não consigo. Né? E uma das coisas que a gente diz assim, primeiro processo é o acolhimento, é sentar e conversar, é tentar entender, né? Ou seja, está lidando com coisas muito difíceis, né? Morreu o cunhado, a filha ficou doente, teve que parar o trabalho, etc. Né? E daí essa coisa, não é só sua filha que está vivendo o luto, você também. Né? Você também precisa conversar. Parece que, de uma certa forma, você está se ocupando bastante, com muito amor para cuidar da sua filha, mas não pode esquecer que você também está sofrendo perda, você também está vivendo um luto. Né? E não é fácil. Né? Então, depois a gente dá a dica se precisar, a gente tem os terapeutas que você pode ligar, pode conversar. Claro, vamos, tá certo. A próxima pessoa, eu vou agradecendo aqui a Roseni Campos, a Maiara, o Luiz Otávio Marçal, que está aqui com a gente, o Wendel, muito obrigado, gente. O Matheus Melo está aqui também, a Shirley, quanta gente assistindo aqui, a Tati, muito obrigado. O Anderson Taboada, ele tem uma pergunta aqui. Eu já trabalho em casa há 2 anos, e este momento realmente é muito novo. A família toda em casa, todos os dias, é uma nova rotina que tive que acostumar, e não foi fácil. Isso é
característica daquilo que nós estávamos falando, né? Normalmente nós ficávamos em casa depois das 4 horinhas, 5 horinhas, né? Depois que a gente sai do trabalho, no outro dia acorda rapidinho, toma café da manhã. Agora a rotina mudou. Agora tá todo mundo vendo, vamos dizer, entre aspas, os podres de todo mundo, o tempo todo, né? Tiramos o tapete, enxergamos as coisas. Então, assim, a rotina muda, mas vamos tirar algo bom desse confinamento, desse ruim. O que eu posso fazer mais com os meus filhos? O que eu posso fazer com, né, com a minha esposa, com a família em si, né? O que pode se fazer nesses momentos? Bom, que muda muito, isso, né, todos estão sentindo. O que eu vejo é que, é o que você falou, a gente meio que chegava em casa para poder morrer, né? Aquela coisa assim, come, relaxa, dorme, ressuscita no dia seguinte, né? A casa meio que era um lugar de descanso, né? E hoje a gente tem que ficar lá. Eu vejo que existem coisas do presente que a gente poderia... Eu fico pensando assim, né? Há quanto tempo os pais perderam o hábito de fazer uma leitura de historinha, por exemplo? Né? Há quanto tempo não se faz a cozinha como se fosse por rotina, né? E de repente inventar pratos novos, convidar a criança para cozinhar junto, né? Ou, né, montar quebra-cabeça, ou montar jogos, né? Eu não me esqueço de um amigo que teve uma crise uma vez, né? Ele investiu um bom tempo fabricando um baralho com os filhos, sabe? Aquela coisa assim, recortando coisas de revista para ter figuras, né? Ou conversar, por exemplo, um presente que tem, e isso é interessante, pesquisa sobre estresse, etc., se descobriu que uma coisa muito boa que os índios tinham é que depois de passar o dia, no fim do dia, em volta da fogueira, eles conversavam sobre o dia, né? Isso é anti-estresse, é um desneurotizante, sabe aquela coisa de, puxa, levei um susto, ou tropecei numa pedra, né? O que eu vejo é que, por exemplo, hoje as pessoas perderam o hábito de jantar junto, né? Muitas famílias têm uma televisão em cada cômodo, né? As pessoas fazem seu prato e vão jantar com as notícias, né, do Trump, né? Em vez de olhar na cara do outro e conversar e contar a história e lembrar, né? Eu vejo que é uma grande oportunidade hoje das pessoas reassumirem este ato do presente, né, do interno. Eu estava brincando até, né, eu vivi muito como consultor empresarial. Espero que as empresas descubram o tanto de reunião inútil que faziam. É verdade, é verdade. Por quê? Porque hoje você consegue, com uma videochamada, tomar decisões que antes uma reunião de 3 horas não decidia, né? E muitas vezes decisões difíceis. Eu acho que são mudanças que ficarão para sempre, né? Porque sim. Não é que é porque passou a pandemia, né? Mas vai se perceber o quanto que a gente vai ter que se reinventar. Isso é fato, né? Maridos que estão tendo que mexer no seu machismo, porque estão tendo que ajudar a fazer faxina, lavar roupa, passar roupa, arrumar a cozinha. Coisa que não devia ser mais novidade para ninguém. Pois é, exatamente. Muito bem, agradeço aqui a Ruth, o Juscelino Bandeirante, está aqui, tia Lourdes, minha tia Lourdes aqui. Marco Gomes, grande Marco Gomes, da MG Com Técnica. Ele tem, na verdade, até uma pergunta aqui. O Marco Gomes fala justamente naquele ponto que nós estávamos falando, né? Como controlar um sentimento que você não sabe por que ele existe ou de onde ele vem, né? Então, como ainda mais ele que é um grande empresário, né? A MG Com Técnica, tem assim uma responsabilidade muito grande, né? Assim como ele, muitos empresários têm a mesma preocupação, né?
Ou seja, não pensa só nele e na família dele, tem que pensar na família de 400, 500 pessoas, né? Mais os clientes e tudo mais. Então, como lidar com um sentimento, controle que você não sabe ou você não quer ter e você acaba... Parece que enquanto você não pôr aquilo para fora, é como se fosse um vomitar, né? Como que isso pode ser controlado ou racionalizado, ou aquilo que o senhor falou da mente, coração né, e vísceras? Marco, né? Isso. Marco Gomes, né? É que nem eu, MG, mineiro, né? Marcelo Galvão, Marco Gomes. Primeiro, Marco, toda vez que a gente tenta reprimir um sentimento, abafar um sentimento, você acaba... O sentimento não para, é que nem energia, né? Quer dizer, né? A energia vai. Né? Se não foi para fora, foi para dentro. Né? Isso começa no comecinho, chama dor de estômago, enxaqueca, né? Tensão muscular. A gente vai reprimindo o sentimento. Lógico que o sentimento não pode sair de forma desordenada. Quer dizer, eu posso ter ódio, mas eu não posso matar. Quer dizer, eu tenho que ter... Né? Eu pego isso, um exemplo simples, né? Você leva uma fechada no trânsito, já está à vontade de... Né? Então, é muito importante ter contato com o sentimento. E isso é uma das coisas que normalmente se faz dentro de um espaço terapêutico, né? Para a gente entender o sentimento. É repetir um pouco aquilo que a gente falou, né? Você está irritado com uma coisa, vamos conversar sobre o assunto e vamos tentar entender o que é essa irritação, né? Não é o terapeuta que vai fazer com você, né? Ele pode até te ajudar a ter algumas coisas, mas o terapeuta não vai sentir o que você sente, né? Ele vai te ajudar a levantar hipóteses, a perceber. E à medida que você vai conversando sobre o assunto, você vai dando uma dimensão mais correta, né? O que a gente tem que fazer, muitas vezes, é diminuir essa questão moral, né? É feio sentir raiva, é feio sentir medo. Um empresário não pode sentir medo. Claro que sente medo, claro que sente raiva, claro que sente angústia, né? O peso sobre 400 famílias, né, é um peso muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, você é um só, você é um empresário que, de repente, você tem que balancear essas coisas, né? Você, eventualmente, tem que demitir pessoas, né? Eventualmente, você tem que reduzir custos, né? Só que isso não seja burro, né? Mas que, ao mesmo tempo, você tenha a oportunidade de processar esse sentimento, né? Quer dizer, de digerir, que senão vira uma bola, né? Começa a dar insônia, começa a dar, né, outras coisas, né? Quer dizer, o ser humano, assim, tem uma coisa de não dá para ir por aqui, sai por ali, sai por ali, né? O que eu brinco aqui, nem as compulsões, né? Um alcoólatra acha que vai parar de beber sem jogar a sua compulsão para outro lugar, né? A gente tem que ter muita paciência com a gente e aceitar ajuda, né? Falou a palavra certa, paciência, porque muitas vezes a gente fica se martirizando muito, né? Eu penso que o ser humano, ele não nasce pronto, né? Ele vai sendo construído, né? E a gente precisa ter essa paciência com a gente mesmo, né? Não ficar se chicoteando, né? Se martirizando que eu fiz aquilo de errado. A grande ilusão do ser humano é achar que vai ser amado e entendido por todo mundo. Ninguém vai ser amado e entendido por todo mundo. Exatamente. Desejo onipotente. Nem Deus é amado e entendido por todos. Verdade, verdade pura. A Dolores, grande abraço. Márcio, Viana, o Thales está aqui também.
Gente, pode fazer pergunta. Mais perguntas aí. Estou aguardando aqui a pergunta de mais alguém aqui. A Ruth, ela fala... Tá dando só um alô aqui, a Ruth, né? A Ruth, mãe, filha da Mércia, né? O Matheus Melo tem uma pergunta. Muito se fala no novo normal que viveremos pós-pandemia. Vocês acreditam que as pessoas sairão melhores ou diferentes depois disso tudo? Ou auditam que é apenas uma pausa para que em breve tudo volte ao normal? Só para emendar o que ele está perguntando aqui, né? Se muito se fala desse novo normal que viveremos pós-pandemia, vocês acreditam que as pessoas sairão melhores ou diferentes? Eu quero aqui ressaltar uma coach, que é a Patrícia Atui. Ela disse numa reunião na semana passada, né, que eu participei, da Associação Comercial de São Paulo, em que os clientes dela, que ela está percebendo ali, que ela atende do universo dela, que 70% acreditam realmente que tudo isso vai passar e nós vamos voltar ao normal do jeitinho que nós estávamos lá, por exemplo, em dezembro ou em janeiro de 2020. Muitos estão esperando como se fosse talvez aí um pesadelo passar e tudo voltar ao normal. E assusta saber que 70% acha que realmente tudo vai voltar ao que era ao normal. E aí agora emenda essa pergunta do Matheus, né? Vocês acreditam que as pessoas sairão melhores ou diferentes depois de tudo isso? Sem dúvida, eu acho que é impossível passar por uma experiência e não aprender por ela. Embora tem gente que insista nisso, quer dizer, não aprender com a experiência, é um grande desperdício, vai perder o ano de 2020 inteirinho, né? Eu acho que assim, que vamos sair diferentes, eu não tenho dúvida, né? Pega pelo meu trabalho, hoje eu estou fazendo atendimento online, coisa que há 5 meses atrás, né, eu resistia bastante, só quando era paciente antigo, que viajava para o exterior, né? Hoje a gente está tendo que lidar com isso. Então, assim, que vamos sair diferente, sim. Melhor ou pior, isso já é julgamento, né? A gente não sabe, vamos ter que esperar para ver, né? Agora, os que acham que vai voltar ao normal, tome cuidado, esses têm mais chance de se deprimir. De se frustrar, né? De se frustrar, né? Achar que tudo vai ser normal. Tá certo. Essa é uma grande preocupação que a gente tem hoje, né? As pessoas que não estão tendo contato com a realidade, né? Vão perder o trem da história, né? Fica a dica, né? Como dizem, né? Alerta, meu povo, alerta que as coisas não voltarão mais ao normal. Não, vai ser um outro normal. Um outro, né? O mundo sempre se reinventou, né? Se pegarmos aí recentemente, a crise de 2008, a depressão de 29, a Segunda Guerra Mundial. Então, sempre tem um recomeço, né? Nunca é a mesma coisa. Eu acompanhei um caso que eu achei muito bonitinho, uma menina de 12 anos, né? Que com a pandemia virou para a mãe e falou assim: nossa, como é bom ter família, não? Né? Repara que a visão dela era uma, já se transformou e ela não vai voltar a ser a mesma. Né? E era uma garota assim, bem difícil, né? E de repente ela se acalmou, ela encontrou colo, ela encontrou família. Olha que coisa boa. Como é bom ter família. Como é bom ter família, né? É isso. Ah, que maravilha. Flávio Alencar, grande abraço para você. A Raquel Timóteo tem uma pergunta.
É muito difícil ter paciência com nós mesmos. Nesses momentos é difícil não saber lidar com quem tem depressão e não quer se ajudar. Aí tem horas que parece que vamos pirar mesmo. Então, falamos agora há pouco, né, de que realmente não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né, doutor? Não tem jeito. Não, e no caso da depressão, né, grande parte delas, o tratamento é duplo. Ele precisa de medicamento, porque tem depressão que é de falta de produção de alguma substância no organismo. Quer dizer, não é só psicológica, né? Principalmente a gente precisa ter essa coisa de que para a depressão muitas vezes é o psiquiatra e o terapeuta. Porque o remédio só pode aliviar o sintoma, mas não chega na causa. Verdade. E aí, eu emendo aqui novamente com a pergunta do Marco Gomes, que passa por outra situação, além de ser o empresário que pensa em outras famílias, também tem uma filha depressiva. Então fala assim, o pior é ser pai depressivo, porque ele também tem a depressão, né? Lidando com filho depressivo também, pois você sabe que o filho está sentindo, ou seja, ele sabe as dores, né? Marca a terapia, mas não consegue ir, mas cobrar se você tem a mesma dificuldade. Então, assim, poxa vida, é como se você precisa se levantar da cama, né? Você sabe que você precisa levantar da cama, mas é como se você estivesse num quarto gritando para o seu filho, levanta da cama, mas se você também não está nem um pouco a fim de levantar da cama. Né? Esse é uma dor quase insuportável, né? Que é essa dor de você ter a depressão, o seu filho ter a depressão, você querer que seu filho vá fazer o tratamento, mas você também não acredita nisso. Eu sei que é difícil responder, mas... Não é que não acredita, não consegue acreditar. Não consegue, exato. Coisa assim. Eu queria trazer, assim, conceitualmente, né? Eu até estava anotado aqui na minha mesa esses dias, né? Que foi muito interessante num grupo de estudo que a gente estava fazendo, e a orientadora jogou uma frase que deu um impacto, mas que tem toda a razão, né? A depressão já é um princípio de lucidez. Né? Assustador isso, não é uma elegia à depressão, mas a questão é que a gente tem que estar atento, assim. Eu vou tentar falar de uma forma superficial, mas que é a grande base. Existem dois tipos de funcionamento mental. A gente poderia classificar em dois tipos, né? E todos nós temos os dois, porque na psicanálise a gente não classifica isso ou aquilo outro. Nós podemos ser tudo. A gente é neurótico e de vez em quando tem surto, o surto de vez em quando tem lucidez, o surtado. A gente nunca é uma coisa só. Mas anos 30, 40, principalmente no pós-guerra, né, começou a se ver muito isso. Existem pessoas, cada pessoa tem dois tipos de pensamento. Um pensamento, que é o pensamento infantil, vamos dizer isso, né? Onde eu acho que sempre o culpado é o outro, eu tenho um pensamento mágico, se eu fizer isso, o fulano vai fazer aquilo, e daí aquelas coisas, né? Eu acho que tem a brincadeira que eu gosto com as crianças, é assim, ó, acabou. Achou. O que eu vejo existe, o que eu não vejo não existe, acabou. Né? Uma criança vê a briga do pai, ela puxa para ela a culpa, ou essas coisas. Crescer é colocar, crescer, amadurecer, é colocar o pé justamente no que a gente chama de posição depressiva, não na depressão. Né? Aquela coisa de eu descobrir que o mundo não lê meu pensamento, eu não leio o pensamento do outro, eu não consigo mudar o mundo nem o outro, eu não tenho... Sabe,
a depressão tem muito a ver com a quebra da onipotência, né? A quebra do pensamento mágico infantil, né? De achar que tudo vai ser fácil, de que tudo vai ser maravilhoso, de que se eu fizer isso, o outro vai fazer aquilo, né? Então, a depressão é dolorida justamente por isso, porque a gente começa a ter contato com a nossa impotência, né? Com a nossa mortalidade, no sentido assim, não vou ser o salvador do mundo, não vou ser eu que vou dar jeito em tudo, né? As coisas são como são e eu posso fazer muito pouco diante delas, né? Então, é dolorido, mas é um princípio de lucidez. É um ponto onde, de fato, se a pessoa se dispõe a conversar, a entender, está próximo de entrar num processo terapêutico. É o primeiro passo, né? Os onipotentes que acham que pode tudo, que pode... esses... Terapia para quê? Eles já são deuses, né? Eu ouvi isso hoje. Eu vi isso hoje de um amigo, né? Eu fui convidar ele e falei, participa lá da live com a gente. Ele falou, não, eu prefiro ficar com as minhas loucuras mesmo, né? Então, tem muito sentido, né? Ele falou, eu prefiro ficar com as minhas loucuras mesmo. Então, ou seja, o depressivo já é a consciência, né? Já tem um pé na consciência. Já tem a consciência. Pode ser alguma coisa química mesmo, que daí precisa de remédio mesmo, né? Sim. Químico, sem dúvida. Né? Porque se ele estivesse muito feliz com o mundo e achando que podia tudo, para que ele vai ficar depressivo, né? Vai tirar racha na avenida. Exatamente. Tem um equilíbrio aí, né? Não é tão assim, né? Não é toda hora que eu tô feliz, não é toda hora que eu tô triste, né? Então, gente, eu já tô encerrando aqui. Vou ler aqui a pergunta do Flávio, mas nós já estamos nos minutos finais, tá? O Flávio diz assim, eu acho que é crucial que olhemos para a gente com muita bondade e generosidade nesse momento. Acho que devemos nos demorar no sentido que as coisas, os impulsos, tinham para a gente o porquê gostávamos, né, de nos reunir com os amigos, o que significava isso para a gente, ir a uma academia, a um shopping, que isso trazia para a gente enquanto existência. É nisso que tenho pensado nos últimos dias, ou seja, ele acha que é crucial que olhemos para que a gente, com muita bondade, né, tenhamos que entender e, digamos que, compreender que tudo aquilo que nós fazíamos antes, né, acontecerá, mas de uma forma diferente, ou aqui eu entendo também que pode ser como uma forma de valorizar aquilo que nós tínhamos e não temos mais. Isso é importante a gente frisar. Agora, não vai ser mais como antes. Eu penso que todo mundo vai ter a sua preocupação ali no contato físico mais próximo. O que você acha? Você acha que o pessoal vai acabar esquecendo e vão se abraçar e vão se beijar como antes, como somos considerados aqui no Brasil um povo muito caliente, né? Muito caloroso. Você acha que as pessoas vão continuar do jeito que estão ou vai ter um certo distanciamento aí? Eu acho que a gente pode retomar a afetividade, mas vai demorar. Então, uma perspectiva, né, quer dizer, o último estudo que eu vi é que para a humanidade equilibrar a sua relação com o vírus, né, vai ser por volta de 5 anos. Né? Porque a gente pode descobrir vacina, mas vamos por um bom tempo ter que usar máscara, até todo mundo estar imunizado, até conseguir vacinar todo mundo, né? Não é uma coisa muito fácil, nós já vivemos outras epidemias, né? Mas, assim, a gente não vai perder a nossa natureza. O que eu vejo, assim, tem muito brasileiro que confunde afeto com euforia.
São poucos os que conseguem dar um abraço gostoso, um abraço de coração, né? Você tinha muito brincadeira, você tinha coisa de tapa, coisa... Vamos voltar. Aqueles que sabem ter afeto, vão ter afeto, né? Os que sabem fazer festa, vão fazer festa, né? Sim. Eu acho que a gente não vai mudar muito, não, mas vamos ter que ter cuidado por um bom tempo, né? Tá certo. É isso aí. E aí, agora, bom, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse... Já falamos aqui de tantos, né, tantos assuntos, mas o senhor teria alguma palavra, alguma dica, alguma coisa que o senhor gostaria de entregar para a gente nessa noite? Eu acho que pegando até a última fala aí, Nilvan, a gente precisa ter mais paciência e mais amor. Se a gente não é diferente, é porque a gente não consegue. Cada um de nós faz o que é possível, né? Acabei de lembrar a piada de uma amiga, né, que nem está mais entre a gente, né? Que estava na aula de história. A professora perguntou: e Mendissal, o que fez? Ele falou: não sei, mas ele fez o possível. A gente diminui um pouco a censura com a gente. A gente tem um pouco mais de paciência de que a gente pode aprender se a gente crescer em consciência, se a gente crescer nessa capacidade de lidar com o presente, né? O sonho é fundamental, mas a ilusão é complicada. Então, veja assim, que a gente possa sonhar com coisas que dependem da gente, não com coisas que dependam dos outros, né? Legal isso. Eu chamo de autoconcessão de poder. Espere o que você pode e quer pagar o preço de você. Não fica achando que o outro vai mudar porque você quer, né? Que a pandemia vai acabar só porque você não aguenta mais ficar dentro de casa. É isso daí. Espere e conte com você, né? com a sua capacidade, com aquilo que você consegue fazer, não é verdade? E sem muitos delírios, né? Porque para não ter frustração, né? Sonhe grande, mas aquilo que você está a fim de fazer. Maravilha, maravilha. Bom, tem muitas perguntas, eu vou deixar para respondê-las depois, né, que acabar aqui, né? Eu gostaria que o Dr. Marcelo falasse um pouquinho do projeto. Fala um pouquinho do seu projeto, Dr. Marcelo. Muito bacana. Fala aí tudo aí que, mesmo que estamos em pandemia, tudo que estava acontecendo... Mas continua atendendo. Mas conta todo o projeto aí. Nós criamos um projeto faz 5 anos. Eu fazia uma pós e um colega que fazia pós comigo e que padre, e a gente começou a discutir por orientação do nosso mestre. Nosso mestre era o Riad Simon, que faleceu, fomos os últimos alunos dele, né? E que ele tinha escrito um artigo sobre a psicanálise no Brasil. E ele questionou muito a questão de que a psicanálise é uma formação cara, é um projeto longo, e que seria acessível a menos de 0,5% da população, pelo preço, né? E daí a gente começou a coisa de atender na periferia e levar a psicanálise a um preço acessível às pessoas, né? Então este padre e eu começamos a atender, quer dizer, com autorização do professor Riad, validado pela universidade e tudo, a gente começou a atender, e com isso outros colegas... Bom, hoje nós temos 42 terapeutas, nós temos 7 supervisores e pessoas que estão atendendo em toda a cidade de São Paulo, Osasco e ABC, né? Que são profissionais absolutamente qualificados, que dispõem a colocar alguns horários da sua agenda para a população que não pode pagar o preço, que é uma análise, né? Junto com isso, nós começamos a ver a necessidade
na periferia de muitas vezes as pessoas estarem tomando remédios errados, etc. Então, hoje nós temos uma equipe de psiquiatras que atendem a baixo custo também a população que está em tratamento no projeto. Daí começamos a estimular a questão das pessoas compartilharem o saber, começamos a ter oficinas, né? Então, quem sabe fazer docinho, ensina as outras pessoas da comunidade a fazer docinho, quem sabe, professora de ginástica que dá aula de pilates, enfim, a gente virou um movimento hoje, já passaram em terapia, nesses 5 anos, nós já atendemos 2.000 pessoas, muitos estão conosco há mais de 4 anos, né? Então tem sido uma experiência legal. A gente seleciona os terapeutas, a gente faz supervisão dos atendimentos deles, então tem sido um presente, né? Agora, no caso da pandemia, a gente está lidando com realidades assim, tem pessoas que não têm onde ficar isolado dentro de casa, né? Outros não têm internet, né? Mas estamos tentando manter o máximo dos atendimentos. Se alguém tiver interesse, a gente tem o site, que é o Integra Ação, quer dizer, sem cedilha, assim, integraacal.org, né? E se quiser indicar, as pessoas podem preencher a sua ficha de solicitação de terapia e um terapeuta entra em contato, né? Eu vou colocar aqui o site no ar para as pessoas verem, tá? Deixa eu ver aqui que eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Tá aí. Vocês estão conseguindo ver? Isso, é esse mesmo. Então, muitos estão me perguntando aqui como fazer, como entrar em contato. Psicoterapia, clica em psicoterapia. Poderia ser online, mas é legal aí. E daí, psicoterapia de adulto, tem a ficha, vocês preenchem, né? Em que região vocês querem. Olha que bacana, né? Então, aqui, na parte de psicoterapia, escolhe a região. São 3 especialidades. O de criança é mais difícil, porque de criança por virtual fica difícil. Mas nós temos a psicoterapia de adulto e temos grupos de codependentes, né? Que são parentes de pessoas que têm dependência química, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? Acha que o dependente químico que é doente, né? Mas a mãe, muitas vezes o filho, fica doente junto, né? Na hora que tem um pai internado, na hora que está vivendo com um dependente químico, né? Então a gente tem grupos para atendimento a codependentes, que são familiares de dependentes químicos. Que bênção! Isso é uma maravilha. Então tá aí, gente. O site é integração.org, tá? Fica tranquilo que, como eu falei, esse nosso bate-papo, eu vou postar ele lá no meu canal, né, do YouTube, e eu vou mandar, através do WhatsApp, o link para vocês assistirem no YouTube. Lá eu deixo nas descrições embaixo, lá, para quem quiser entrar em contato com o projeto, preencher o formulário para ser atendido. Está explicado aí que é um trabalho que nasceu com o intuito de atender a população mais carente, ou seja, um preço acessível, né? O preço é negociado entre o paciente e o terapeuta. Exato, com um preço que a pessoa possa pagar e possa fazer o tratamento, né? E não abandonar o tratamento por causa do custo, né? Isso é muito importante. Então, nós estamos encerrando. Fica esse meu agradecimento enorme ao Dr. Marcelo por disponibilizar esse tempo aqui conosco. Eu tenho certeza que ajudou, né, a muitos a refletirem sobre que
esse momento que nós estamos passando vem para trazer à tona muitas coisas que estavam internamente ali guardadas, ou seja, nós temos diversos problemas que vamos ter que tratá-los para o resto de nossas vidas, mas que, de repente, essa pandemia veio e trouxe à tona, né, problemas que nós temos que lidar, né? A gente não pode prometer, mas lembre-se, vai passar. Exatamente. Vai passar. Vai passar, vai passar. Então tá bom. Perfeito. Bom, obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Volto a dizer, vou editar o vídeo, amanhã mandarei para vocês, vai estar no YouTube, então aqueles que não conseguiram assistir, assistam quantas vezes quiser. Eu vou pedir só um favor, quando eu passar o link lá do YouTube, do meu canal, vocês se inscrevam, tá? Façam inscrição, porque quando vocês fizerem a inscrição, a partir de uma certa quantidade de pessoas, eu consigo ter mais recurso lá no YouTube. É possível eu colocar os vídeos numa ordem, consigo ter mais recurso. Então, por enquanto, eu não tenho uma quantidade de inscritos ainda. Então, se inscreve lá, né? Faz com aquilo que todo mundo fala, né? Se inscreve, aperta no sininho, porque eu consigo fazer a transmissão, por exemplo, lá pelo YouTube, não mais pelo Facebook, e aí as dificuldades diminuem. Então, o meu pedido vai ser esse, né? Que aqueles que receberam no WhatsApp essa live, quando entrarem lá, por favor, se inscrevam, porque aí aumenta a quantidade de inscritos, e aí a gente começa a fazer as transmissões pelo YouTube. Doutor Marcelo, eu tenho aqui um monte de gente que está agradecendo imensamente, muitas pessoas mesmo, fico aqui muito grato por todos que participaram, perguntaram, não vai dar para responder a pergunta de todo mundo aqui, mas depois responderemos, vamos dizer aqui, fora do ar, ok? Podemos falar de um outro canal? Sim, claro, fica à vontade. O Padre Francisco, da paróquia São José Operário do Campo Limpo, e eu temos feito lives aos sábados às 6 horas da tarde, que é papo com a comunidade. A gente já conversou sobre ansiedade, sobre sonhos, sobre solidão. E neste sábado, às 6 horas da tarde, nós vamos ter um convidado que é o doutor Eduardo Goldenstein, que é um pediatra e homeopata. E nós vamos estar batendo papo para esclarecer o que é vírus e o que fazer depois da pandemia, bem na ótica médica mesmo, né? Sim. Quem tem filhos e quem se interessa pelo tema serão bem-vindos. Tá? Maravilha. Ok. Por fim, algum filme, algum livro que você queira deixar alguma dica aí também? Eu tô te pegando de surpresa, mas tem aí na sua cabeça um filme ou um livro? Tem um filme que eu vi a semana passada que está no YouTube. Como é que chama? Guerra Interna. Guerra Interna, legal. Vou colocar nas descrições também lá, mas tá aí. É difícil no começo, mas é para as pessoas entenderem como funciona a mente, né? Então, são diversas partes que estão brigando dentro de uma crise humana, né? Então, lá dentro tem o racional, tem a emoção, tem diversas... E é desse jeito que a mente funciona, né? São 7 personagens brigando para tomar uma decisão. É muito divertido. Né? Show de bola. Bom, Marcelo, muito obrigado. Pessoal, também ficamos aí aguardando que vocês nos assistam em nossa próxima live. Valeu, obrigado, fique com Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar a todos aí. Amém? Amém. Até mais. Tchau, tchau.